Olá, fotógrafos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o João. Eu sou a Marina e nós somos fotógrafos de maternidade. No vídeo de hoje nós vamos responder algumas perguntas que os... Isso é o Augusto que tá aqui do ladinho. Vai, mais não. E no vídeo de hoje nós vamos... Esse é o Augusto, que tá aqui do lado, que quer participar a todo custo. No vídeo de hoje a gente vai responder algumas perguntas que os nossos alunos e seguidores mandam pra gente lá no João e Marina Pro. Então se você não segue a gente lá ainda no Instagram, segue lá, @João e Marina Pro, que de vez em quando a gente abre caixinha de perguntas que as pessoas perguntam lá e a gente grava e responde pra vocês aqui no YouTube. Então vamos lá, começar pelo início. Primeira pergunta da Carla Santos, fotografia. Ela disse: saber manusear o bebê, morro de medo, mas acho lindo. Na verdade, a pergunta dela principal é como aprender, né? Tirar esse medo de aprender a mexer no bebê e manusear, fazer as poses com segurança no newborn de maneira mais calma e mais tranquila. Principalmente no começo, né? Que a gente fica mais nervoso, a gente sente mais insegurança em relação aos pais, né? Que a gente tá ali na frente deles, pegando o maior tesouro da vida deles, frágil, todo delicadinho, com poucos dias de vida, e no começo a gente fica muito nervoso, chega até a tremer as mãos. A gente sabe bem como é que é esse sentimento, já passamos por isso. Eu, principalmente, no começo não pegava bebê no colo, não manuseava nenhum bebê, as poses era tudo a Marina que fazia, porque eu tinha muito medo também de pegar, e as minhas mãos tremiam muito e suava muito. Eu tinha medo de passar essa impressão pros pais, tá? Então no começo é normal, fiquem tranquilos quanto a isso. Só que isso é perdido ao longo do tempo com prática, gente. Então, quanto mais contato tiver com o bebê, mais bebê tu pegar no colo, mais tu praticar e ver, entender a anatomia, a fisionomia deles, a fisiologia deles, como eles funcionam, né? O manual de um recém-nascido, que não vem com manual, mas a gente sabe que ele tem um certo padrão de comportamento. E agora, sendo pais, a gente entendeu mais ainda sobre bebês, né? É só assim que tu vai perder o medo, tá? Não tem outro jeito, não tem segredo, não tem fórmula mágica. Tu pode estudar muito bem a anatomia, a fisiologia, entender os reflexos dele, os gatilhos que tem uns bebês que fazem eles chorar, mas perder esse medo é só enfrentando mesmo, tá? Tem que pegar o bebê com medo mesmo, e por isso a gente sugere muito fazer bebês de portfólio para perder esse medo, fazer ensaios de graça. Pegar bebezinho de graça, né? Então, se tu já tem conhecimento em câmera e equipamento, tudo isso, a gente recomenda muito vocês pegarem bebezinhos de graça para vocês testarem a flexibilidade do bebê, para que vocês consigam entender direito aonde vocês conseguem segurar, onde pode pegar, onde não pode. Então, isso é muito importante, porque às vezes vocês acham assim, eu entendo de técnica de fotografia, então eu consigo fotografar um recém-nascido. E não, são duas coisas completamente diferentes. Vocês devem sim pegar bebezinhos de graça para treinar, testar, para perder esse medo de segurar o bebê, né? Se vocês não têm contato com nenhum tipo de bebê, nem de, tipo, a partir de 2 meses, 3 meses, 6 meses, é mais importante ainda que vocês consigam pegar bebezinhos de graça, até mesmo de mães, tipo, de segunda viagem, de terceira viagem, que são mães um pouquinho mais desapegadas. E aí levem elas até o estúdio, você vai até a casa dela e até troca uma ideia com ela, pergunta como é que são os primeiros dias com o bebê, pede pra segurar um pouquinho no colo, né? Vê que o bebê não quebra, né? Segura pela nuca, pela bundinha. E aí no próximo bebê que você segurar no colo, você já vai ter um pouquinho mais de segurança, vai perceber que já não vai estar ali na tremedeira. E quando você sentir segurança real, você marca um ensaio ali de umas horinhas, porque leva tempo, tá? Gente, o ensaio newborn, ele não é um ensaio rápido, é um ensaio que leva tempo. Então, marca um horário considerável na sua agenda para que você consiga pegar esse bebê com bastante calma, sem pressa, para perder esse medo de segurar ele, de posicionar. Começa com umas poses bem basiquinhas, né? O bebezinho de barriguinha para cima. E vai manuseando ele sem se preocupar com o clique, exatamente, né? E aí, depois dos próximos ensaios, vocês se preocupam realmente com o clique, e aí a técnica de vocês já vai estar um pouquinho mais segura, porque vocês já sabem onde segurar o bebê, né? Exatamente. Mas nós temos algumas dicas cruciais para você anotar aí e realizar no seu próximo ensaio, seja pago, seja de graça, para te ajudar a perder esse medo, tá? Primeira dica: fotografar bebês de pessoas conhecidas, amigas, parentes. Procurem grávidas na rua que vocês conheçam e que tenham afinidade, para não precisar ter essa pressão em cima de você na hora que for manusear o bebê, tá? Porque se ele chorar, tu vai ficar mais tranquilo em entregar pra mãe, botar no peito, acalmar. Então tira um pouco desse peso da responsabilidade de tu mesmo acalmar o bebê, sendo fotógrafo principal e já profissional, né? Então procurem aí grávidas amigas, parentes, que assim funciona muito. A gente fez bastante isso no começo. A gente tinha primas grávidas, então a gente começou bem nessa época que elas estavam grávidas e usamos elas de modelo, tá? Segunda dica: escolha a D do bebê para que ele esteja num período bom de fazer ensaio, com poucos dias de vida, tá?
Não vai pegar um bebê de quase um mês, porque ele vai chorar mais, é um bebê mais duro, já se mexe mais, já tá mais agitado, tá mais acordado, né? Então tu não vai conseguir manusear ele tão bem quanto um bebê mais molinho de menos dias de vida, certo? Então essa é a segunda dica. E ele não vai dormir tanto também, porque ele já vai estar naquele período de cólicas e tudo mais, então você vai sentir bastante dificuldade em estar manuseando. Até se você for conversar com fotógrafos que fazem newborn aí na região de vocês, querer trocar uma ideia e tudo mais, vocês vão perceber que eles vão indicar fazer o ensaio até 15 dias de vida, até 12 dias, né? A gente indica até 12, que é um período que ainda não entrou naquela fase de cólicas. Então, quanto mais novinho for o bebê, pra ele ser mais dorminhoco, né? Mas pode coincidir, às vezes, tu pegar um bebezinho tipo de 8 dias e não dormir tanto. Não é uma regra. Não é uma regra, mas a probabilidade dele dormir mais é mais provável. Terceira dica: entenda a rotina desse bebê que você pegou de modelinho. Se ele está com fome, se ele já está bem alimentado, se ele dormiu bem a noite anterior, como é que a rotina dele foi no dia que tu está fazendo as fotos. Isso vai te garantir uma maior experiência, um maior conhecimento sobre como vai se comportar daqui nas próximas horas. Então, de nada adianta tu pegar um bebê pela primeira vez e ele morto de fome, dormiu mal, cheio de cólica, vontade de fazer cocô, tu vai passar perrengue e não vai conseguir posicionar, tá? Então não vai ser bom para te aprender. Tente procurar bebês tranquilos, tá? Quarta dica: esquente bem suas mãos na hora de posicionar o bebê, tá? Então na hora de tocar no bebê é muito importante que tu esteja seguro. Não, eu sei que vai tremer bastante, vai dar insegurança, mas tente passar um colo quentinho pro bebê e aí já vai para a próxima dica, né? A quinta dica: segurar o bebê com segurança nos pontos mais vitais, ou seja, na nuca e na bundinha. Então tu vai segurar sempre o bebê com as duas mãos o máximo possível e, se preciso, encoste ele no teu corpinho para ele ficar bem seguro mesmo, tá? Quanto menos deixar o bebê aberto assim, sem paredes, né, sem limites, mais reflexos ele vai ter, mais inseguro ele vai se sentir. E por isso é muito válido, como a gente falou no início, estudar muito fisiologia e anatomia de um bebê recém-nascido para saber onde segurar, tá? E isso a gente ensina lá no Ciclo da Vida, é uma aula muito importante que a gente tem que passar nos cursos de newborn, porque nossa área é uma área delicada e precisa ser feita com muita responsabilidade, porque estamos lidando com bebês recém-nascidos, certo? Vamos para a segunda pergunta. A próxima pergunta é da Thaís Lina, PH. Fazer o bebê dormir é uma dúvida que ela tem, que ela não consegue executar. Então, assim, que quase todos os fotógrafos também sabem, né? A gente também, né? Só que assim, ó, primeiro ponto crucial, certificar de que o bebê está alimentado. Um bebê com fome não dorme de jeito nenhum. Né, filho? Verdade. Augusto concorda. Augusto concordo. Então, assim, ó, o bebê tá nos primeiros dias, só mama no peito, a mãe não vai dar complemento e tudo mais. Deixa ela ciente que nos primeiros dias é a adaptação dela com o bebê. Não é que o leite materno não sustenta, ele sustenta, gente. Só que é aquela coisa, ao mesmo tempo que o bebê mama, ele perde caloria. Então ele não vai sair daquele peito, tipo, com 8 dias de vida tão saciado do que, tipo, acima de 15, 20 dias. E daí já não é um período de realizar o ensaio, porque ele tá na fase de cólica. E também a mãe não entende tanto da rotina do bebê, quanto ela vai entender mais pra frente, conforme os meses vão passando. No começo ela tá meio perdida, ela tá meio insegura em relação à amamentação, então ela não consegue fazer uma amamentação tão completa quanto ela vai conseguir fazer depois mais pra frente. Às vezes o peito tá com fissura, alguma coisa assim, então ela dá um pouquinho do outro, não entra naquele leite gorduroso que é o segundo leite que desce depois do colostro, né? Então tudo isso influencia na parte do sono do bebê. O estúdio tem que estar bem quentinho para que ele se sinta confortável. Se é a casa do cliente, o quarto tem que estar bem quentinho. Como a gente já falou na resposta anterior, tua mão tem que estar quentinha na hora de encostar no bebê. Às vezes colocar o ruído branco também ajuda o bebê a pegar no sono, porque às vezes um barulho distante assim, tipo uma batida na mesa, passa uma moto na rua, pode fazer o bebê despertar daquele sono, né? Então, outro ponto bem importante também é ver que o prazo do ensaio também a gente já faz até 12 dias, que são períodos que os bebês dormem, geralmente um pouquinho mais, e a partir de 15 dias o sono do bebê muda bastante. Basicamente fazer o bebê dormir é o maior dilema do fotógrafo newborn. É o maior drama, né, de uma sessão newborn. E é a questão mais complexa da nossa profissão que existe, porque tu precisa que o bebê durma profundamente para fazer as poses tranquilamente. Então, 90% dos casos é fome, tá? Vai sempre nessa questão de eu preciso alimentar o bebê o máximo possível para que ele se sinta saciado e fique tranquilo e entre no sono profundo, que é o sono que a gente precisa que ele entre para fazer as poses com segurança, tá? E às vezes também vale a pena orientar essa mãe que quer dar peito exclusivo de que no ensaio newborn, às vezes se ela já deu complemento às vezes na maternidade, que vale a pena complementar apenas na hora da sessão, para que o bebê relaxe. Se ela quer muito as fotos do bebê peladinho, muito que o bebê durma, ela vai aceitar dar a fórmula. Já teve vários ensaios que o peito foi exclusivo
E só pela mãe ir com a cabeça leve, de, tipo assim, qualquer coisa eu dou a fórmula, ela amamentou e não precisou de fórmula, sabe? Agora, quando ela vai naquela pressão, tipo, eu preciso amamentar, eu preciso que o meu bebê durma, eu preciso... Aí, dizendo totalmente. Então, deixa ela ciente, né, naquele textinho que a gente envia de orientações pro newborn, deixa ela ciente, se você quer muito foto peladinha, às vezes você pode estar nervosa na hora, não conseguir amamentar direito, então a gente orienta a levar pelo menos 2 doses de fórmula pra gente complementar. Entenda que é um complemento, não é uma alimentação sozinha, isolada, né? Não, o complemento, ele tá complementando a amamentação. Então, tenta mostrar pra ela que tu entende muito sobre o sono do bebê e que isso é muito importante para que o bebê pegue no soninho profundo na hora do ensaio. Assim ela vai ficar um pouquinho mais segura e vai ficar com a cabeça mais leve e talvez nem precise dar o complemento. Outra coisa que ajuda muito os bebês a pegarem no sono é a chupeta. Então, às vezes o bebê tá meio agitado, tu coloca a chupetinha na boca dele e ele pega no soninho. Tem mães que são contra isso. Então, deixa ela ciente também que às vezes pro bebê entrar num soninho profundo, a gente dá a chupetinha na hora do ensaio só, ele fechou o olhinho, a gente já tira. E se a mãe não der a chupeta vai ser ela durante o ensaio. Então, cada vez que o bebê precisa sugar alguma coisa, tu vai precisar chamar ela pra área que tu tá fazendo foto, para que ela seja o bico do bebê e ele sugue e ele fique mais tranquilo, tá? A última dica sobre essa pergunta é fazer a sessão num horário bom pro bebê e pra família, tá? Nós fazemos os ensaios lá no estúdio de manhã às 9 horas até meio-dia, ou das 2 horas da tarde até às 5, certo? Que são períodos em que a família está mais tranquila na nossa rotina aqui, já se encaixou no nosso estúdio, na nossa experiência, tá? Pode ser que para você funcione melhor à noite, porém é quase uma regra que os bebês ficam mais agitados à noite, gente, porque é o horário que a mãe, na gravidez, estava chegando em casa, estava saindo do trabalho, depois de todo um dia de estresse, corrida e rotina, corrida que a gente sabe que todo mundo tem hoje em dia, tá? Então é melhor pro bebê fazer um ensaio nesses horários mais tranquilos, em que tá todo mundo mais leve, mais menos estressado, tá? Então de manhã ou à tarde é melhor de fazer o ensaio. Não tentem fazer muitos ensaios à noite, porque a gente já ficou anos e anos fazendo ensaios à noite e a gente passava muito perrengue, muito trabalho, e era bem pior do que quando a gente mudou a nossa rotina. Outra coisa também é que às vezes a gente tem na cabeça de que o fotógrafo precisa fazer o bebê dormir. E não, tu tem que fotografar o bebê dormindo, é diferente. Então assim, tira essa responsabilidade das tuas costas. Quem tem que fazer o bebê dormir é a mãe. Então, tipo, se ela dá o peito, ela vai entrar dentro do estúdio contigo, vai dar o peito, a hora que o bebê estiver dormindo, tu vai pegar ele com toda a calma, tranquilidade, mas tem que garantir de que ele está saciado. E aí, o ensaio vai fluir tranquilamente. E também garantir de que não vai estar cheio de gente na sessão, porque isso vai agitar o ambiente e esse bebê não vai dormir por nada. Porque uma coisa, gente, você é fotógrafo, não encantador de bebês, não fisioterapeuta, não é enfermeira, não é médico nem nada. Sono, não é médico do sono. Então, seu papel é fotografar o bebê dormindo, não fazer ele dormir, tá? Dar um embalinho, acalmar um pouco o bebê até passa, mas tu não precisa ficar ali guerreando com o bebê e ele esperneando de choro e tal, com fome. É que tu tens que manter o bebê dormindo, é diferente do que tu tem que fazer o bebê dormir, né? Tu tem que manter ele dormindo durante as fotos. Exatamente. E aí, nesse caso, também a chupeta super ajuda. Então, tira da cabeça que tu tem que fazer o bebê dormir. Só em tu tirar isso da tua cabeça, já vai ficar bem mais leve. E em últimos casos, remarca o ensaio, mas não pra muito longe. No máximo 2 ou 3 dias depois daquele dia, porque pode já passar o prazo do bebê, ele já vai estar com 17, 18 dias, aí vai ser treva atrás de treva. Próxima pergunta é da simplesmente_Maíra. Organizar as transições de uma forma que faça em menos de 3 horas. Então, a gente sempre fala lá no nosso curso Ciclo da Vida, né? Pra quem não conhece, a gente tem um treinamento online, onde lá a gente fala sobre todos os tipos de fotografia, gestante, newborn, acompanhamento. Dentro da fotografia de família. Dentro da fotografia de família, isso mesmo. E lá a gente sempre explica, e gosto de falar muito para os nossos alunos, que é bom ter sempre um plano A e um plano B. Porque ali, quando ela fala de transições, que faça em menos de 3 horas, é que a gente planeja que o ensaio seja de um jeito. Só que pode acontecer dele ser de outro jeito. Então a gente sempre tem um plano A e um plano B, onde a gente consegue executar essas transições de forma mais rápida e prática, que não vai incomodar tanto o bebê. Por exemplo, né? Se o bebê chegou dormindo, a gente já tem uma prática de que a sessão vai ser daquele jeitinho ali. E se o bebê chegar acordado, vai ser uma prática totalmente diferente. Então ele chegou dormindo, a gente vai começar com as poses do bebê de barriguinha pra baixo, que são, geralmente a gente começa às vezes com o bracinho ou a pose do koala. E depois dessa transição ali, a gente vai fazer com que o bebê mexa o mínimo possível. Então eu não vou sair daquela transição ali, colocar ele de barriguinha pra baixo, depois voltar de barriguinha pra cima. Aliás, botar de barriguinha pra cima, depois voltar de barriguinha pra baixo, depois de barriguinha pra cima de novo, porque vai ficar mexendo muito no bebê. Então você tem que botar assim, hoje eu quero fazer essas 2 poses com o bebê de barriguinha pra baixo e essa de barriguinha pra cima. Aí tu pode escolher se tu quer começar com o bebê de barriguinha pra cima, depois virar ele de barriguinha pra baixo e fazer as 2 poses, ou tu começar com uma pose de barriguinha pra baixo, fazer mais a outra e por último essa de barriguinha pra cima.
Porque quanto menos você mexer no bebê, mais probabilidade ele vai ter de continuar no soninho profundo. Porque ninguém gosta de ser mexido quando tá dormindo, né? Então, tenta pensar de uma forma meio lógica, assim. O bebê tá na pose da bundinha, com a mãozinha aqui e tal. Tu vai botar ele de barriguinha pra cima, tu vai mexer totalmente na estrutura que o bebê tá. Ou tirar da pose da bundinha e colocar na pose do sapinho. São poses totalmente diferentes que com quem tem pouca experiência, até com quem já tem muita experiência o bebê já acorda, né? Então imagina com quem tem pouca experiência. Então tenta fazer as mudanças o mínimo possível. E quando a gente fala da pose, quando a gente fala do plano B, o que acontece? O bebê chegou acordado, então a gente vai fazer as poses para que facilite o bebê pegar no sono. Então a gente vai começar com as poses mais enroladinhas, às vezes pode começar com uma foto em família, e daí já faz todas as enroladinhas no colo da mãe, no colo do pai, já livre a ansiedade da mãe, e talvez o bebê durma um pouquinho melhor nas próximas poses. E aí você pode continuar o ensaio como se você estivesse começando pelo plano A, que é o bebê peladinho, depois as fotos enroladinhas. Mas uma dica prática, às vezes a gente tá durante um ensaio e tu quer fazer muito uma pose, por exemplo, a pose do bracinho próprio, tu tá no puff ainda, tu quer fazer aquela pose que tu quer garantir aquela pose pro teu portfólio, tu quer fazer em menos tempo possível pro bebê não acordar, né? Então, por exemplo, tu fez a pose de barriga para baixo do koala, no puff, aí passou para bracinho, que é uma pose que já mudou pouca coisa no bebê, fez pouco esforço, movimentou bem menos o bebê e ele continua no sono. E aí tu não vai passar dessa pose pra uma pose de sapinho, uma pose do taco de novo, fazer todo o movimento reverso. Tu pega o bebê que tá no bracinho, no puff, e traz ele assim como ele tá pro prop, pra pegar uma transição de pose bonita, né, para fazer outra produção com o mínimo de esforço possível. Então, às vezes, alguns truques, alguns detalhes que a gente pode passar para vocês e que vocês podem fazer, que vai fazer o menos esforço possível para que a transição seja mais rápida, né? Então, alguns pontos assim vocês podem aprender a fazer durante a prática de vocês para que o ensaio todo leve menos tempo e que a transição leve menos tempo também. Então, tem que ser algumas decisões mais inteligentes. Como a Marina falou, até uma dica que a gente tem para vocês, baixe nosso guia de poses gratuito, tanto de newborn quanto para gestante, que lá a gente passa várias poses para vocês, e no newborn especificamente, o nosso guia já é feito na sequência de poses que a gente faz aqui no estúdio, que é a sequência que a gente encontrou que leva menos tempo e também tem essa transição mais rápida. Por exemplo, vai da pose do taco para a pose do koala para o bracinho, então são poses, uma sequência de poses rápida, que tu mexe pouco no bebê, ele tem probabilidade de acordar menos, tá? Então são decisões inteligentes que tu faz durante o ensaio, que vão te economizar muito tempo e esforço nas suas fotos newborn. Então, baixa nosso guia, o link está aqui embaixo na descrição, é gratuito. São 2 PDFs, um para newborn e para gestante, que você vai ter uma base e mais um guia, né, para te ajudar durante os ensaios. Então a gente recomenda que você imprima nossos guias, fica ali no ladinho dos teus ensaios para te ajudar na hora de lembrar as poses, certo? E a última pergunta, que a gente recebe muito também, então já queremos deixar gravado aqui, é se o nosso curso é somente online. Quem perguntou foi a Carla Rodrigues Prado. Se o nosso curso é somente online, né? E não, gente. A gente, além do nosso curso online, a gente também tem mentorias, a gente tem workshops também que são presenciais, turma de gestante, turma de newborn, e a gente abre essas turmas esporadicamente durante o ano, né? Então, se você tem interesse em participar de alguma dessas, pode chamar a gente, deixar um comentário aqui que a gente entra em contato com você, ou falar com a gente lá no nosso Instagram, @joemarina_pro, que a gente vai te passar todas as informações sobre mentoria, sobre workshop presencial. E também a gente pode esclarecer algumas dúvidas que você pode ter, porque lá a gente também deixa sempre caixinhas de pergunta aberta. Então vale a pena acompanhar nosso conteúdo por lá. Também tem muita coisa legal no feed. Tem muita troca, vocês mandam pra gente as dúvidas, ajuda a gente a criar conteúdo pra vocês também. E também se tiver mais alguma dúvida sobre o nosso treinamento online, também a gente esclarece tudo pra vocês por lá. Basicamente, temos o ciclo da vida, que a gente vai ensinar pra vocês fotografia de família, de newborn, acompanhamento e gestante, conteúdos completíssimos com aulas práticas e teóricas. Esse é 100% online, aulas gravadas e já disponibilizadas totalmente na hora que você se inscreve no curso. Então as inscrições estão sempre abertas para o nosso treinamento online, que é o Ciclo da Vida. O link está aqui embaixo. Além do curso, a gente também tem uma comunidade super ativa. Sempre, todo dia tem dúvidas novas, de alunos novas e antigas, mais experientes que você, ou mais novas que você, para te ajudar com várias dúvidas de equipamento, dúvidas de iluminação, dúvidas de pose, e para todo mundo realmente se ajudar. Então é uma comunidade bem unida, bem ativa diariamente, tá? E também tem a mentoria, foi o que a mentoria a Marina falou, ela pode ser online, pode ser presencial. Nossos workshops presenciais também em todos os estados do Brasil, aí depende de onde você mora, chamar a gente combina um estúdio para fazer a workshop na sua cidade. E também tem a opção de você vir até o nosso estúdio, conhecer o nosso estúdio, fazer a mentoria ou o workshop aqui presencial com a gente. Fica em Criciúma, Santa Catarina, pra quem não sabe, né? Exatamente. E não se esqueçam de seguir a gente lá no @joemarina_pro, mandar perguntas que a gente sempre cria novos conteúdos baseados nelas.
talvez até novos vídeos pro YouTube, como foi o caso dessas perguntas aqui nas nossas caixinhas de perguntas lá do Instagram. Se inscreva no nosso canal, se ainda não for inscrito. Deixa o like no vídeo, para esse vídeo chegar em mais pessoas e mais fotógrafos e também ajudar eles a melhorar o nível da fotografia deles. Olha, agora o Augusto veio dar tchau pra vocês, que esse vídeo ele não participou, mas nos próximos ele vai participar, né, Guto? E pra Pode você acompanhar os vídeos anteriores, que ele já apareceu aqui outras vezes. Vai ter algum card aqui na tela, vai pro vídeo anterior, Tá. que o Guto participou e roubou a cena, né, Guto? E assistam os vídeos anteriores também e deixa o like, que é muito importante pra que a gente crie novos conteúdos também. Olha, Tchau, até o próximo vídeo. Falar pro pessoal, né, filho? Ó, o próximo é o Guto Responde, então. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Ai, amor, essa bochecha rosa da mamãe.